Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. E hoje a gente vai falar de um economista inglês que teve uma influência enorme durante todo o século XX. Esse economista se chama John Maynard Keynes. Ele escreveu em 1936 um livro que teve uma enorme influência, a teoria geral, que foi conhecida assim, né? Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. O Keynes, ele veio no século XX, foi um aluno de Marshall e de Pigou, então estava inserido dentro da economia neoclássica. Entretanto, ele tinha uma série de discordâncias com relação à economia clássica, e quando ele se deparou com a recessão, depois que a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, então o que foi que aconteceu? A ideia básica é que a economia clássica dizia o seguinte, a economia vai crescer dessa forma, a forma como essa reta do ponto A para o ponto B, então a economia vai crescer dessa forma como essa reta aqui está indicando, né? Deixa eu só pegar aqui. Então a ideia básica é o quê? A ideia básica do Keynes é que da economia clássica é que a economia crescia de acordo com como está sendo delineado por essa reta aqui do produto potencial, que é essa reta aqui, do produto potencial. E aí, quando começou a grande recessão, era como se a economia tivesse num pico, tivesse caído. E essa economia caindo significa o quê? Significa basicamente o seguinte. Vou deixar aqui azul. Essa economia caindo significa que eu estava aqui em um pico, e aí comecei a cair. O que é que os clássicos diziam? Os preços vão cair até a gente chegar nesse ponto aqui de mínimo. Depois que os preços chegarem nesse ponto de mínimo, o que é que vai acontecer? Os preços vão estar baratos demais, e aí toda vez que os preços ficam baratos demais, as pessoas vão voltar a comprar, e aí vai acontecer o quê? Vai voltar a economia a crescer, até passar do seu PIB potencial aqui nesse ponto, né? Então, a economia tem essa capacidade de fazer esses ciclos, né? E até ao passar desse ponto, o que é que a economia vai fazer? A economia vai iniciar um novo ciclo, que dessa vez vai ser um ciclo de alta, né? E aí depois, o que é que vai acontecer? Vai chegar nesse pico aqui e vai iniciar um novo ciclo até uma nova recessão. A ideia é que os clássicos estavam convencidos de que a economia poderia fazer alguma coisa assim, mas quando ela fazia coisas assim, ela voltava sempre a esse pico, né? Sempre voltava a ter esse movimento cíclico. Então, a ideia básica dos clássicos era o quê? A economia funciona através de ciclos, esses ciclos desse jeito aqui, que YT é a economia que de fato ocorre, a economia real. YT barra é o potencial da economia, certo? Só que aí Keynes chegou em 1936 e, ao escrever esse livro clássico, ele disse o quê? Ele pensou o seguinte, olha, e se a economia de fato não descrever essa trajetória pensada pelos clássicos? Se a economia, ao invés de escrever essa trajetória aqui, ela acaba fazendo algo assim. Ou seja, entra numa recessão profunda e essa recessão profunda leva a economia para um produto que tenda a zero. A ideia básica era o seguinte, o que foi a Idade Média? A Idade Média foi um período de tempo onde a economia ficou mais ou menos estagnada. Foram 1000 anos onde a economia simplesmente, de vez em quando ela caía, e depois ela caía ainda mais, depois caía ainda mais, assim. Foram mais ou menos 100 anos de queda do produto, né?
100 anos não, 1000 anos. 1000 anos do produto caindo. Um ano depois do outro, o produto caía. E aí o Keynes estava muito preocupado. Aí ele pensou, e se a economia nunca mais se recuperar, como nessa trajetória rosinha aqui? Se ela vier nessa trajetória vermelha aqui, só caindo, o que vai acontecer? Então o Keynes estava muito preocupado com isso, e ele pensou, o que é necessário fazer para que a economia se recupere? A ideia básica do Keynes era o seguinte, a ênfase dele era na macroeconomia. Os economistas clássicos não se preocupavam muito com a distinção entre micro e macro, né? Economistas clássicos pensavam que micro e macro eram uma coisa só, elas se juntavam, mas o Keynes estava pensando o quê? Nos grandes agregados macroeconômicos, ou seja, taxa de desemprego, taxa de crescimento do produto, do PIB, taxa de inflação, era com isso que o Keynes estava preocupado, com grandes agregados macroeconômicos. Ele pensava, bem, pode ser que a economia, ela simplesmente caia e nunca mais se recupera. E aí, o que fazer para evitar isso? Então, o Keynes, ele pensou, a gente precisa, então, estimular a demanda. A orientação do Keynes era sempre pelo lado da demanda e fazer de tudo para impedir que a economia se deparasse com essa instabilidade. Ou seja, o que a gente pode fazer para a economia crescer sempre nessa forma azul e nunca se deparar com essas quedas rosa, para evitar uma queda ainda maior como essa queda aqui em vermelho. Então, a ideia básica é o seguinte, o Keynes pensava, talvez os preços e os salários sejam rígidos demais, o que faz com que, em uma recessão, ao invés de diminuir salários para manter todos os trabalhadores empregados, como os salários são rígidos, eles não podem cair, então as empresas acabam demitindo trabalhadores e mantêm o salário no mesmo patamar para aqueles que ainda permanecem desempregados, ou para aqueles que ainda permanecem empregados, né? Então a ideia básica é o quê? O Keynes pensava, o que a gente faz para atingir esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto onde o produto da economia vai garantir pleno emprego, ou seja, todas as pessoas estarão empregadas. O que acontece se eu tenho um ponto menor do que esse? Tem um nível de crescimento do produto que não é esse aqui, é menor. Quanto mais para cá eu vou, mais baixo é o emprego, ou seja, maior o desemprego. Nessa área de desemprego, quando eu começo a me aproximar dessa área aqui, onde o produto é produto de pleno emprego, então ninguém fica desempregado. O problema é o que acontece com isso aqui. O nível de preços, ele está subindo, né, no pleno emprego. Quanto mais eu me aproximo do pleno emprego, maior tende a ser a subida dos preços. Então, aquele velho trade-off que mais tarde ficou conhecido como curva de Phillips. Em 1936, quando o Keynes escreveu o seu livro clássico, o Albert Phillips ainda não tinha publicado a sua constatação, que mais tarde ficou conhecida como curva de Phillips. Então, basicamente, o que o Keynes defendia? Ele defendia o seguinte, o governo ele tem que praticar políticas monetárias e fiscais bem ativas. Por quê? Porque em uma recessão, as pessoas estão ficando desempregadas. Então, há uma queda do consumo. Em uma recessão, as empresas estão demitindo trabalhadores. Então, há uma queda do investimento. É o que o Keynes dizia? Alguma coisa tem que fazer com que essa tendência, se isso está caindo, isso está caindo, o que vai acontecer com a demanda? A demanda vai cair. Alguma coisa tem que ocorrer para reverter essa tendência de queda da demanda. O que deve acontecer? Para o Keynes, o governo deveria aumentar seus gastos de forma tão avassaladora que compensassem essa queda do consumo e do investimento e fizessem com que essa compensação levasse a um aumento da demanda. Ao invés da demanda cair, ela iria subir, por quê? Porque essa intensidade é mais forte do que essas duas quedas, e aí a demanda ia subir. Então, a ideia básica é o quê? O princípio básico do Keynes é o princípio da demanda efetiva, ou seja,
A gente tem o consumo das famílias, investimento, que é o consumo das empresas, e o consumo do governo, que é G. E ele dizia, como a gente não consegue fazer com que as famílias e as empresas consumam mais, a responsabilidade vai ficar com o governo de reverter essa tendência. Então, com essa instabilidade, a gente tem que utilizar essa política governamental para atingir a volta da estabilidade. O que seria a volta da estabilidade? Seria a demanda agregada se igualar ao produto da economia. Aqui está o consumo das famílias. O que acontece quando a renda das famílias está subindo? Eu desenho a função consumo como sendo A mais BY. O que seria A mais BY? A mais BY, ou melhor, BY, eu chamo aqui de YD. O que é YD? YD é a renda disponível, certo? Então, se eu chamo aqui a função consumo, função consumo é igual a A mais BYD, que é BYD é o Y menos os tributos que as famílias pagam, né? Isso aqui é que é o YD, que é a renda disponível. Então, o que é que vai acontecer? Quando a renda for zero, na renda disponível for zero, B multiplicado por zero é zero, então o consumo vai ser baseado apenas em A. O que é A? A é o consumo autônomo, ou seja, as pessoas consomem mesmo que as pessoas não tenham renda. Aí a pessoa começa a ter uma renda, a renda deixa de ser zero, a pessoa começa a trabalhar, tem uma renda, o que é que vai acontecer com o consumo? O consumo vai subir. Então, uma unidade a mais de renda vai gerar quanto a mais de consumo? Vai gerar B unidades a mais de consumo. Certo? Esse é o significado do B. B significa o quê? Quanto o consumo vai aumentar, quanto a renda aumenta em unidade. Certo? É isso que a gente chama de propensão marginal a consumir, que é a elasticidade da renda com relação ao consumo. Né? A gente tem o segundo componente, que é a função investimento, a mesma coisa. Né? Existe uma parte do investimento que depende da taxa de juros. A função investimento, ela é... O investimento ela é negativamente inclinado, o que significa o quê? Aqui, a taxa de juros, né? I é a taxa de juros, e aqui é investimento, I maiúsculo. I minúsculo, taxa de juros, I maiúsculo, investimento. Aí o que acontece? A função investimento ela é negativa com relação à taxa de juros, que significa o quê? Quando a taxa de juros sobe, o investimento cai. Quando a taxa de juros cai, o investimento sobe. E tem esse componente de D, que é a mesma coisa que o B ali na... O B diz o quê? Quando a renda cresce em unidade, o consumo cresce B unidades. O D diz a mesma coisa. Quando a renda não, quando o investimento cresce uma unidade, isso é equivalente a uma queda da taxa de juros em menos D unidades. Por que menos D? Menos D porque, ó, a relação entre investimento e taxa de juros é negativa. Eu estou chamando de R, né? Estou fazendo uma confusão grande. Aqui, então, deveria ser R, e não... Certo? R minúsculo. Para ficar de acordo com aquela equação, certo? R, geralmente a gente fala de taxa de juros real, I, taxa de juros nominal, mas importante é saber que a taxa de juros ou vai ser R ou I, importante é saber que a relação do investimento com a taxa de juros é uma relação negativa.
E, por último, a gente tem os gastos do governo, que, por enquanto, a gente deixa esses gastos do governo como uma função exógena. O que é que significa uma função exógena? Significa que é exatamente aquilo que o Keynes dizia, olha, o grande problema da grande recessão na década de 30 é porque os governos diziam o seguinte, eu tenho uma arrecadação e eu tenho que o gasto vai ser menor ou igual à arrecadação. O governo ele não vai gastar mais. Hoje é difícil de se desenhar, né? Está sendo complicado. O que importa é que vocês peguem aqui, ó, G. Tributos, que é a arrecadação do governo, tem que ser maiores ou iguais do gasto do governo. O que foi que aconteceu durante a Grande Depressão? Durante a Grande Depressão estava acontecendo isso aqui, ó. Os tributos estavam caindo avassaladoramente. Aí o que é que os governos fizeram? Governos, ao invés de aumentarem os gastos, como defendia Keynes, o que é que os governos fizeram? O governo pensar, não, meu orçamento tem que estar equilibrado, então eu vou diminuir os gastos. E aí, diminuindo os gastos, eles fizeram exatamente o contrário que o Keynes recomendava, né? O que é que o Keynes recomendava aqui? Aumento dos gastos. Eles fizeram o quê? Diminuir os gastos. E aí, uma recessão se tornou numa profunda depressão, né? Por quê? Os governos fizeram a mesma coisa que estava acontecendo com as famílias e com as empresas. Diminuíram o seu consumo. E o Keynes pregava o quê? Para a gente reverter essa tendência, é necessário aumentar o gasto do governo. Aumentando o gasto do governo, então, tem que reverter essa tendência dos governos. Quando a arrecadação está caindo, os governos não devem diminuir os gastos. Os governos devem aumentar os seus gastos. Só que o que é que significa aumentar os gastos enquanto a arrecadação está caindo? Significa que o G, o T menos G, quando o orçamento está equilibrado, quanto é T menos G? Quando o orçamento está equilibrado, T menos G... Nossa, como é difícil fazer esse G, né? Acho que vocês já entenderam. Bem, pegar esse aqui e pôr aqui, pronto. T menos G vai ser o quê? Com o orçamento equilibrado, T menos G vai ser igual a zero. E se o orçamento não está equilibrado? Se o orçamento está desequilibrado, T menos G vai ser o quê? Menor do que zero. O que é T menos G menor do que zero? Significa que eu vou ter déficit público. O que é déficit público? É como se os gastos do governo fossem negativos, né? Ou como se a poupança do governo fosse negativa, né? Se a poupança do governo for negativa e eu tiver déficit público, significa o quê? O governo está fazendo dívida. A ideia do Keynes era, portanto, essa, né? O governo tem que fazer dívida, para que a economia volte a funcionar. Mas se o governo fizer dívida, a economia vai voltar a crescer. Voltando a crescer, então, a gente consegue equilibrar o mercado de bens. E como era que era atingido, então, o equilíbrio do mercado de bens? O equilíbrio do mercado de bens é atingido quando o produto é igual à demanda. Porque a gente pensava, a gente precisa reforçar a demanda. Então, produto igual à demanda significa o quê? Aqui é função consumo, aqui é função investimento. Então, a equação fica completa quando eu passar tudo que é y para o lado esquerdo. Se eu passar tudo que é y para o lado esquerdo, tudo que não é y para o lado direito, eu fico com essa equação aqui. Que é 1 sobre 1 menos b, que multiplica o gasto autônomo, menos b sobre 1 menos b, que multiplica os tributos, né? E menos d sobre 1 menos b, que multiplica a taxa de juros. Okay? Essa é a equação de equilíbrio da curva que foi chamada de curva IS.
O que é a curva IS? É aquilo que Hicks e Hansen, tendo lido o livro do Keynes, chamaram de equilíbrio, curva de equilíbrio no mercado de bens, é a curva IS. A curva IS tem essa característica, né? É uma curva negativamente inclinada no plano YR, ou seja, R é a taxa de juros, Y, produto da economia, e a curva IS é uma curva negativamente inclinada. O que significa essa curva ser negativamente inclinada? Significa que, para uma determinada taxa de juros R0, eu vou ter associado um produto Y0. E se a taxa de juros subir? Digamos que a taxa de juros suba para R1. A minha curva IS diz, para o mercado de bens estar em equilíbrio, é necessário que o produto caia para Y1. Se a taxa de juros continuar subindo para R2, para que o mercado de bens continue em equilíbrio, é necessário que o produto caia para Y2. O que acontece se a taxa de juros subir de R0 para R2 e o produto continuar em Y0? Aqui, né? Eu vou estar nesse ponto aqui, que é um ponto que é fora da curva IS. Então, um ponto fora da curva IS significa o quê? Um ponto que não está em equilíbrio. Certo? Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto, sei lá, D, né? Ponto D é um ponto fora. Não, D minúsculo, né? Ponto D é o quê? É um ponto fora do equilíbrio. Mesma coisa que acontece é o seguinte, o que acontece se eu estou aqui em Y2 e a taxa de juros cai para R0? Y2 a taxa de juros cai para R0. Opa! Estou aqui em Y2, taxa de juros cai para R0. Aí eu vou ter um ponto aqui. Y2, R0. O que é que esse ponto está me dizendo? Está me dizendo também, esse ponto não está em cima da curva IS. Então, eu tenho infinitos pontos em cima da curva IS, como os pontos A, B e C, mas eu tenho um ponto D, que está fora da IS, tenho um ponto E, que está fora da IS, tenho também infinitos pontos fora da IS. O que acontece com os pontos D e E? Os pontos D e E são pontos onde o mercado de bens está desequilibrado. Portanto, alguma coisa tem que ser feita para que volte-se a esse equilíbrio do mercado de bens. Certo? Muito bem. Esse é o mercado de bens. Mas nós temos também outro mercado que a gente chama de mercado monetário. O que é o mercado monetário? Mercado monetário é quando a oferta de moeda, M, se iguala à demanda por moeda, L. L a gente pode chamar de a liquidez, né? Aquilo que as pessoas querem de moeda no seu bolso. A gente descreve assim a liquidez da economia, ou seja, quando as pessoas ficam mais ricas, têm uma renda maior, o aumento da renda Y está atrelado a um aumento da demanda por moeda, M. E quando a taxa de juros sobe, aqui tem um sinal de menos, né? Significa o quê? O aumento da taxa de juros R está atrelado a uma menor demanda por moeda. Ou seja, se a taxa de juros sobe, as pessoas vão querer ter menos moeda no bolso e querer ter mais moeda aplicada em títulos, né? Tanto esse F que multiplica o Y é um número entre 0 e 1, quanto esse G que multiplica o R também é um número entre 0 e 1, certo? Bem, então, o mercado está em equilíbrio, a oferta precisa igualar a demanda. Então, que oferta é essa? Oferta de moeda. Oferta de moeda se iguala à demanda por moeda. O que é F? A elasticidade da renda com relação à demanda por moeda. O que é G? A elasticidade da taxa de juros com relação à demanda por moeda. Certo? Bem, como é que a gente consegue ter o equilíbrio no mercado de moeda? A gente iguala L, que é a demanda por moeda, a M, a oferta de moeda. Como é que a oferta de moeda é feita? O Banco Central determina a oferta de moeda. Está aqui. Essa reta aqui, horizontal, vertical, né? E como é que as pessoas demandam por moeda? As pessoas demandam por moeda, essa reta aqui, demanda por moeda, está em laranja também,
essa curva aqui, né? Quanto mais a taxa de juros cai, mais as pessoas demandam moeda. Quanto mais a taxa de juros sobe, menos as pessoas demandam moeda. Aqui é a taxa de juros. A gente pode chamar isso de R, se estiver se referindo à taxa de juros real, ou de I, se estiver se referindo à taxa de juros nominal. O que importa é que aqui é a taxa de juros, certo? E aqui é o quê? Oferta de moeda. Então, a ideia é, essa quantidade aqui é a quantidade de dinheiro que fica ofertada pelo Banco Central, e a taxa de juros me diz o quê? O equilíbrio entre demanda e oferta de moeda. Muito bem. Então, para a gente equilibrar esse mercado, a gente faz isso aqui, né? Põe Y para o lado esquerdo, tudo que não for Y vai para o lado direito. A gente tem a equação dessa forma. Ou se a gente puser R do outro lado, a gente tem a equação dessa forma, certo? Muito bem. Essa é a curva LM. E a curva LM, ela tem que característica? É desse jeito, ó. Se a gente pegar o mesmo plano que a gente pegou a curva S, a gente viu que a curva S ela é negativamente inclinada. A curva LM ela é positivamente inclinada. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte: no plano YR, eu tenho um equilíbrio nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, né? Que é o ponto A. Tem um equilíbrio aqui, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Opa, melhor assim, ponto B. Difícil B, né? Muito bem. Tenho também aqui, que eu vou chamar de um ponto C, ou aqui, que eu posso chamar de ponto D, né? Ponto C, ponto D. Ou seja, eu tenho infinitos equilíbrios. O que acontece se eu estiver num ponto aqui, que eu chamo de ponto E, ou no ponto aqui, que eu chamo de ponto F? Esses pontos E e F estão fora da LM, portanto, estão fora do equilíbrio. Já os pontos A, B, C e D são pontos dentro do equilíbrio. E o que é que está acontecendo com a minha curva? Minha curva LM. A curva LM, da mesma forma como a curva IS, né? A cada quantidade como R0, o que é que eu tenho? Eu tenho atrelado um Y0, né? Se o R subir para R1, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma renda Y1. Se o R, de repente, se modificar para R2, eu vou ter atrelado a ela, a essa nova taxa de juros R2, um produto da economia que vai equilibrar o mercado monetário, que é no ponto B, né? Y2. E, finalmente, se eu tenho taxa de juros subindo para R3, o mercado monetário vai se equilibrar quando eu for para o produto Y3. Então, esse é o equilíbrio no mercado monetário, né? Para inúmeros níveis de taxa de juros, eu vou ter atrelado um nível de renda, certo? Esse é o equilíbrio do mercado monetário. E aí, o que acontece se eu substituo esse R aqui, que é essa equação aqui, onde é que eu vou substituir? Vou substituir aqui, ó. Onde antes tinha R, vou botar a equação da LM. E aí fica isso aqui, ó. Onde tem R, eu ponho a equação da LM. Aqui, multiplicando menos D, 1 sobre 1 menos B, eu vou botar R, que é R, é G, mais F sobre G, que multiplica Y, menos 1 sobre G, que multiplica N. Muito bem. Isso aqui é R, né? Isso aqui é R, certo? E aí? Com isso, a gente tem essa equação aqui, né? Essa equação 9. O que é que essa equação 9 me diz? Me diz uma série de coisas. Eu tenho G e tenho D, que são variáveis muito importantes. O que são D e G?
E G, o que é G? G multiplica R com relação à demanda por moeda. E D, o que é D? D, aqui, multiplica R com relação ao investimento. Ao investimento. Certo? Muito bem. Então, o D e o G são elasticidades. Elasticidades que dizem a importância. O que acontece se D for igual a zero? Vão dizer a importância da política fiscal e monetária em cada caso. Se D for igual a zero, significa o quê? Significa que eu estou em um ponto chamado de armadilha da liquidez, que é aqui. Se D for igual a zero, a única política que deve ser praticada seria essa política que desloca a curva IS para cima e para a direita, certo? Praticar uma política monetária nessa área é inócuo. Por quê? Porque o D é igual a zero. Se o D for igual a zero, a curva LM se torna horizontal. Quando a LM é horizontal, a política monetária é extremamente ineficiente. Então, os economistas que estimam D e acham D igual a zero, eles vão dizer o quê? Deve ser praticada uma política fiscal e não deve ser praticada uma política monetária, por quê? Porque a gente está numa área que é chamada armadilha da liquidez, essa área onde a curva LM é horizontal. Mas aí outros economistas vão estimar D e descobrem que D é muito distante de zero. E eles vão estimar G e descobrem que G é igual a zero. O que acontece se G é igual a zero? Se G é igual a zero, isso aqui é zero, então toda essa parte aqui, zero, né? Ou seja, o que multiplica isso aqui é zero. Toda essa parte aqui é zero. Se G for zero, isso daqui também é zero. O que multiplica 1 menos B é zero, fica o quê? DE sobre DF. Corta D com D, fica E sobre F. Se G é zero, isso também é zero. Multiplica 1 menos B é zero. Aí fica D sobre DF, corta D com D. Fica o quê, então? A equação fica EF mais 1 sobre F vezes M. Significa o quê? Só a política monetária é eficiente quando G é igual a zero. Quando G é igual a zero, a única coisa eficiente é a política monetária. A política fiscal é ineficiente. O que é que isso me diz? Me diz que eu estou nessa área aqui, ó, chamada área clássico-neoclássica, que é onde a curva LM é vertical. Praticar uma política de expansão da curva IS aqui, onde a LM é vertical, é inócuo. Por quê? Porque o produto continua em Y2, quanto mais eu expanda a curva IS aqui, mais a taxa de juros sobe. O que significa que, nessa área, a única política que deve ser praticada é a política monetária. O que é que a política monetária vai fazer nessa área? Vai fazer assim, ó. A política monetária vai jogar a LM para fora e para a direita. Né? O que significa o quê? O que significa se eu tinha essa IS antiga, e ela não se modifica, né? Essa IS aqui, ó. Ela não se modifica, ao praticar política monetária, significa o quê? Significa que eu vou ter um produto maior, né? Praticar política monetária. Aqui, jogando a LM para direita e para baixo, onde a LM é vertical, nessa área onde a LM é vertical, significa o quê? Significa que a taxa de juros vai ser mais baixa. Vou chamar essa taxa de juros aqui de R4, né? R4. Opa. E, no caso de chamar Y3, vamos chamar Y4, né? Para ficar igual. Y4 é R4, certo? Y4 é R4. Difícil trazer um 4, né? Pronto. Então,
Quando a LM é vertical, a melhor política é a política monetária. Quando a LM é horizontal, a melhor política é a política fiscal. E é exatamente sobre isso que os economistas discordam tanto. Em que área a economia está? Está na área clássica ou área neoclássica, que é onde a LM é vertical? Ou será que a economia está na área do caso keynesiano, que é onde a LM é horizontal? Ou seja, a ideia básica é: os economistas estimam G e D e acham que a economia está aqui, ou então que a economia está aqui. Né? E aí, dependendo de onde a economia está, nessa área, um tipo de política deve ser praticado. Mas talvez, a maior parte das vezes, a economia não está nem aqui, nem aqui. A economia está onde? A maior parte das vezes a economia está aqui. Ó. Onde a IS corta a LM, na área onde a LM ela é o quê? Intermediária. Né? O que acontece nessa área intermediária da LM? Essa área intermediária da LM significa o quê? Que nem G é igual a zero, nem D de dado é igual a zero. Ou seja, a gente está numa área da intermediária, onde políticas fiscais e monetárias podem ser praticadas ao mesmo tempo e ambas têm um certo grau de eficiência para deslocar produto e taxa de juros, certo? O que a gente deve pensar do modelo keynesiano era o quê? O impacto do Keynes foi muito grande no século XX, porque antes os economistas diziam para o governo o seguinte: tudo que vocês fizerem é inócuo, vocês só vão estragar tudo. Vocês não são capazes de tirar um país de uma recessão e a única coisa que vocês fazem é não atrapalhar. Aí chegou o Keynes e disse: não, vocês podem ajudar muito. Basta vocês não praticarem uma política onde os gastos do governo sejam sempre menores do que a arrecadação. Né? Praticar uma política onde os gastos do governo sempre são menores, igual ou menor do que a arrecadação, é um tipo de política que vai aprofundar uma recessão. Quando o Keynes chegou e disse isso para os políticos, vocês não são necessariamente o problema, vocês podem ser a solução, obviamente, isso soou como música aos ouvidos dos políticos. Né? Então, é por isso que esses modelos de aumento dos gastos públicos foram modelos que tiveram um sucesso muito grande durante todo o século XX. Né? Obviamente, o que a gente vai ver nas próximas aulas com os economistas novos, clássicos, é o quê? Que essa política tem um limite. E qual vai ser o limite desse tipo de política? Ok? Pois é. Assim a gente acaba a aula de hoje. A gente deixa a aula de hoje por aqui. É isso. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e tudo de bom.